Aí pessoal, vamos lá, estamos aqui para mais um dia de trabalho, tá? Vamos hoje vou gravar um vídeo especial para vocês, tá? O qual vou estar relatando tudo o que acontece desde o início do ciclo do plantio do milho, desde o início do plantio do milho até o final do ciclo. Eu vou falar para vocês os principais erros que tem efeito direto e efeito indireto no controle da cigarrinha. E muitas das vezes passa batido, porque devido à correria do dia a dia, do manejo na propriedade, que o produtor rural nem fica sabendo. Depois é só ver o prejuízo lá no final. Primeiramente, meu amigo, vamos começar lá desde o início, tá? Desde a base. O primeiro passo você tem que fazer um levantamento da área e verificar a questão de disponibilidade, principalmente do potássio e do fósforo. E não somente preocupar com o nitrogênio. Esse é um dos primeiros. Trabalhar um tratamento de semente específico para o seu tipo de solo. Mesmo que você adquira semente tratada, você pegar e complementar esse tratamento de semente. Isso aí tem mais outros fatores, principalmente na hora do preparo de calda. O produtor rural deixa a desejar. Outro detalhe, aquilo que você vai fazer a aplicação, você tem que focar no alvo. Como assim, amigo? Vai focar no alvo? Se eu for fazer uma aplicação visando o controle de determinada praga, eu tenho de aplicar, eu tenho que saber o horário melhor de mim estar pegando essa praga. Se eu for fazer uma aplicação visando o controle nutricional, tem que ter o horário correto de fazer essa aplicação, com que a planta absorva o máximo que eu estou aplicando. Se eu for fazer o controle, por exemplo, da cigarrinha, então tem que ter o horário correto da aplicação para fazer o controle dessa praga. Então tudo, gente, tem um horário certo. Tem de deixar aquela história de pegar carona. Ah, eu vou fazer essa aplicação, vou esperar para fazer mais outra junto e tal, certo? Isso aí é o prejuízo na certa. Um erro gravíssimo que o pessoal comete, principalmente a questão do controle das ervas daninhas, e tem uma influência muito grande no controle da cigarrinha. Por quê? Às vezes o banco de semente germina muito rápido. O banco de semente está no solo, a germinação vem muito rápido. Tá? O milho está pequeno e as ervas daninhas crescem rápido. Tá? O que acontece? A erva danina passa do estágio, Quando você vai fazer a aplicação, você não tem um controle eficiente. Com isso, você já está perdendo em produtividade, você já está diminuindo aí a resistência do milho. Vai ter o quê? Competição do sistema radicular. E com isso, a planta do milho não vai ter uma resistência boa, devido à competição em questão de macro e micronutrientes. Já é um erro. Outro detalhe, quando vai fazer o controle das ervas daninhas, você tem folha estreita e tem folha larga. Aí quer fazer o quê? Uma única aplicação. Fazer mistura de herbicida que tem eficiência para a folha estreita, junto com o herbicida que tem eficiência para a folha larga. Com isso, você já diminui o grau de controle. E muitas das vezes, o produtor rural comete outro erro gravíssimo. Às vezes, o milho está tendo problema com lagarta, ele tem que controlar a lagarta à noite. Aí o que ele faz? Ele põe os herbicidas junto com o inseticida que está sendo aplicado para a lagarta. E com isso, o que vai acontecer? Ele vai perder a eficiência dos dois. Ele não vai ter um controle efetivo da lagarta e não vai ter um controle com eficiência das ervas daninhas. Por enquanto, para vocês observar, só está na base da lavoura. Agora que nós estamos aí falando aí da questão aí de controle de erva danina, o milho ainda está pequeno. Olha o tanto de erro que tem, olha o tanto. Tá? Outro detalhe, fez controle de erva danina, geralmente o produtor rural preocupa com o quê? Com cobertura, fazer aplicação nitrogenada no milho. E com isso, o que ele faz? Usou herbicida, tá? Não preparou essa planta, poder ela estar absorvendo o máximo de nitrogênio que ele jogar no solo, vai também perder a eficiência de absorção de nitrogênio. Então, primeira coisa, você tem de trabalhar o sistema radicular da planta para depois você fazer a aplicação de nitrogenado. Para aquilo que você jogar no solo, a planta aproveitar. Com a planta com estresse de herbicida, não adianta você pegar e fazer a aplicação de cobertura, que você vai ter perca, principalmente no nitrogênio. Aí vai lá e joga lá 150, 200, 250 kg de nitrogenado no solo e quer que tenha resultado. Então tem muito, aí também já é um erro. Então primeiramente, trabalha a planta para depois você estar fazendo aí o processo aí da aplicação da cobertura. Tá? Aí você tem um resultado melhor. Outros detalhes, por enquanto, igual eu falo para vocês, procurar trabalhar a sanidade do milho desde
da germinação, o equilíbrio nutricional com eficiência, fazendo a análise de folha, verificando a questão de absorção, fazer reposição nutricional adequada para com que esse milho tenha condições de te entregar um bom resultado no final, para com que esse milho tenha condições de te ajudar no controle de praga, te ajudar no controle de determinados fungos, bactérias, certo? Sem você ser necessário de fazer várias aplicações, procurar trabalhar a resistência do milho e não somente a questão de praga, questão de praga, questão de doença. Tudo que você for fazer, tem que fazer aplicação que é associada à planta também. Você falar assim, ó, eu estou tendo pressão de uma determinada espécie de fungo ou de bactéria na minha lavoura. Pode saber que tem algo que está favorecendo. Está tendo pressão de lagarta no milho. Pode saber que está tendo algo que está favorecendo essa pressão de população. Estou tendo pressão de cigarrinha. Está tendo cigarrinha demais. Então não é preocupar somente com a praga-alvo que você não vai conseguir resolver o problema. Então você tem que trabalhar a sua lavoura como um conjunto integrado. Você tem que trabalhar ela de forma que você faz com que aquilo que você plantar te ajuda no controle. Porque se não te ajudar no controle, aí você vai estar lascado. Você vai fazer várias aplicações lá e não vai conseguir resolver o problema. Eu já encontrei vários produtores rurais fazendo ali 15, 16 aplicações para o controle de cigarrinha. Outra vez já tem produtor rural que faz 5, 6 aplicações para o controle de lagarta. Outro já faz 3, 4 para o controle do pulgão, porque não analisou corretamente o que está fazendo com que está ocorrendo essa pressão. Ele preocupou somente com a praga-alvo. E para ele está normal. Então, além de você preocupar com a praga-alvo, você tem que saber o horário de aplicação para você pegar ela melhor. Você tem que saber o que você pode associar na sua aplicação para melhorar o seu resultado, para te trazer a planta para te ajudar no controle, porque tem determinadas pragas que não aceitam determinado macro e micronutriente. Então, já tem outras pragas que, se tiver deficiência de determinados macro e micronutrientes, a planta tiver deficiente, ela aumenta a população rapidamente. Por quê? A oferta de alimento fica favorável a ela. Então é muita coisa que o produtor rural tem de prestar atenção. Então não é simplesmente ir lá e plantando e querer produzir milho para com que tenha uma produtividade boa de milho. Eu plantei com adubo de base, lá fiz uma boa adubação de base, jogar cobertura e deu. Hoje, devido a esses erros, você está tendo problema sério com pressão de lagarta, mesmo que a maioria das variedades de milho hoje é transgênico e está tendo problema com pressão de lagarta, está tendo problema com pressão de alta pressão de pulgão, está tendo problema sério questão da cigarrinha. Por que isso está ocorrendo? É erros técnicos que estão ocorrendo no dia a dia nas propriedades. Você está tendo problema sério, principalmente com resistência de erva daninha. Então já aconteceu o caso aí que tem produtor rural que mistura 3, 4 produtos para tentar controlar a erva daninha e não está conseguindo, certo? Por quê? E vem acumulando erro do dia a dia, fazendo mistura, esperando pegar carona, pensando em economizar óleo diesel e mão de obra, pensa que está economizando ali na hora, mas na realidade lá na frente está tomando um prejuízo que ele podia entrar 10 vezes na lavoura. Eu vou fazer a aplicação de atrazina, que é o herbicida folha larga para o milho, junto com glifosato, vou colocar mais um outro herbicida. Gente, não faça isso, não faça isso. Quer fazer e você pegar e comprar um resultado para você consertar lá no futuro. E vai ficar caro o conserto. Controle de fungo no milho. É outro erro que a maioria dos produtores rurais comete. Ele lembra somente dos fungicidas. O milho também tem que fazer um tratamento para se manter a sanidade, questão de bactéria. Então você tem que fazer aplicação nutricional equilibrada, que atua no controle de bactéria, junto com um bactericida, para atuar junto também no controle de fungo, isso aí desde o início do ciclo até o final do ciclo. Aí você vai conseguir ter um bom resultado. Explorar o máximo possível a questão dos macros e micronutrientes essenciais para te trazer um bom resultado em termos de equilíbrio, de resistência da planta. Tudo que ocorrer na sua lavoura, a primeira coisa que você tem que fazer é investigar a causa e não querer corrigir diretamente o dano que está causando. Então você tem um problema na sua lavoura de milho, vai investigar primeiro por que está dando o problema, para você associar a correção junto com o início do problema, pegar lá no início e não ir direto no problema. Então, meu amigo, os principais erros foram esses aí que eu coloquei no vídeo. Tem muito mais erro. Tem muito mais ainda. Se eu for ficar falando de erro que comete aí nas propriedades aí, nós vamos ficar aqui o dia todo.
Então tem muito mais. Eu simplesmente falei dos principais. Inclusive eu não falei que muitas das vezes o produtor rural solta aplicação chovendo. Então esse aí é o outro erro, que eu nem comentei. Tem vários erros, então se eu ficar aqui lembrando de erro, é muito. Os principais, brusco mesmo, que traz prejuízo direto e indireto rapidamente, que faz uma grande diferença aí de 10, 15, até 20 sacas de milho por hectare, são esses erros aí que eu falei para vocês. E além do mais, aumenta o custo de produção. Esses aí é o vilão de tomar o lucro do produtor rural. Então se você quiser continuar na rotina do dia a dia, você continua, mas continua lembrando que esses erros que você comete, que você está cometendo aí na sua propriedade, é o vilão de tomar seu lucro. Direto eu estou postando mais vídeos, novos vídeos, todos os dias. É só você me acompanhar no meu canal que você vai ter vários outros conteúdos aí relacionados aí ao controle de cigarrinha, ao manejo de como você vai fazer o manejo da cultura do milho. Sempre eu vou ter aí conteúdo gratuito, conteúdo top, que vai estar te ajudando aí a você conseguir a conquistar seu espaço, tirar seu estresse, melhorar sua qualidade de vida e fazer com que você tenha bons resultados aí naquilo que você faz, tá? Então eu te espero até lá. Esse aí é o vídeo. Fica com Deus.